Tcharam! Olha eu aqui outra vez. Então, estamos iniciando a gravação da aula de tecnologia, isso aqui que tem a pretensão de se chamar de tecnologia, né? É uma sequência de piadas de mau gosto, e a política de privacidade da gravação. Então, a política de privacidade, eu devo avisar para vocês, duas coisas importantes e uma outra não tão relevante. Importante que você deve tomar cuidado com o que diz e tomar cuidado com o que mostra, né? E a terceira coisa, que não é relevante, é cuidado com o que você pensa, porque o que a gente pensa ultimamente está dando cadeia. Se você pensar alguma coisa a respeito dos políticos do Brasil, você pode ir para a cadeia e eu vou junto, porque eu vou ser obrigado a concordar, né? Então, dada aqui, fechei aqui, ok? Dada aqui, então, passadas a política de privacidade, então vamos dar início à nossa festa. Só um instantinho, deixa eu regularizar isso aqui. Ok. Tá bonito. Muito bem. Na aula passada, eu mostrei o que era o DIAC e mostrei o que era o TRIAC, né? Então, o DI e o TRI. O DI é porque tem 2 terminais e o TRI porque tem 3 terminais. Então, o DIAC é um diodo e o TRIAC é um tiristor, se bem que o efeito de tiristores também é observado no DIAC. Então, eu vou colocar aqui a cara deles, é um diodinho, que ele tem aqui uns 6 milímetros de tamanho, de ponta a ponta, e uns 2,5 milímetros de diâmetro, pequenininho. Não tem marcação de polaridade, porque ele é bidirecional, então a simbologia dele é essa aqui, ó. É um diodo virado para cá e um diodo virado para cá. Mas não é qualquer diodo. Então vamos lá. Como é a cara de um TRIAC? Então, um TRIAC famoso, eu ia dizer moderno, mas ele não é moderno, não. É antigo pra caramba. Tão antigo quanto eu. Não. Quanto eu é demais. Então, aqui, ó. Tá desproporcional, é claro. Então, aqui está a aparência de um DIAC desenhado bonitinho. Quer dizer, ainda não sei, eu tenho que olhar ali no monitor para saber se ele ficou na vertical certinho. Tá, quebra o galho. E é um TIC, então, TIC 226D. O D saiu apertadinho ali, então vou escrever aqui do lado. TIC 226 delta. E esse aqui é um DIAC, o mais famoso da história do Brasil, do mundo, é o D3202, que era um DIAC de 30 volts. 30 volts. O TIC 226, esse D aqui significa que ele vai sem disparar até 600 volts. O DIAC, símbolo é esse aqui, e o TRIAC, o símbolo é este aqui. É igual o do DIAC. Só que ele tem um controle. Então, o DIAC tem uma tensão de disparo, nesse caso 30 volts, e o TRIAC também tem uma tensão de disparo, que nesse caso 600 volts, aqui, se a corrente de gate for igual a 0 mA. E aqui está o anodo 2, eu vou baixar aqui,
Quem faz mal feito faz duas vezes. Então, anodo 1, anodo 2 e gate. Aí, no símbolo dele, o símbolo igual do DIAC e mais o gate. Então, para 600 volts, se você não aplicar corrente no gate, botar 0 no gate. Esse terminal de cima é esse terminal daqui, é o anodo 2. O terminal desenhado aqui embaixo é o anodo 1. E esse outro terminal aqui é o gate, ou a porta, né? Então, anodo 2, anodo 1 e porta. E como ele funciona? Eu vou mostrar aqui do lado. Eu já tinha dado o gráfico deles é parecido. Então, aqui, ó. Deixa eu ver se está certo. Ok. Então, deixa eu marcar a mesma distância. Aqui é a tensão de anodo. Então, é diferente do TRIAC, porque o TRIAC é identificado quem é o anodo 2 e quem é o anodo 1, por causa do gate. A presença do gate faz isso. A corrente tem que ser injetada entre gate e anodo 1, para que ele funcione conforme esperado. O DIAC, ele tem o disparo para os dois lados, tanto tensão numa polaridade como na outra polaridade, e assim, 30 volts, menos 30 volts, eu vou botar menos 30 aqui, só para relativizar uma na outra, né? Então, ele não conduz corrente nenhuma até 30 volts. Quando chega em 30 volts, ele dispara. E ele perde sempre aqui 2 volts. Então, ele perde sempre aqui 2 volts. Né? E é isso. Vocês vão entender melhor quando eu explicar daqui a pouquinho o controle de potência. O TRIAC tem um gráfico igualzinho. Igualzinho é forçação de barra. É parecido. Pronto? Certinho? Ok. Aqui é a corrente de anodo. Aqui também, a corrente de anodo. Aqui é a corrente de anodo. Anodo 2 para anodo 1, anodo 1 para anodo 2. Aqui é a tensão. Está errado, eu já falei isso, venho falando para vocês desde o primeiro período. Está errado escrever volt no eixo aqui, né? Então, o certo seria escrever E de tensão. Os livros de física usam U para não confundir com E de energia, né? Então, está errado. Mas acontece que o mundo faz isso, então eu não vou reformar o mundo, né? Então, os manuais usam isso aqui. Tensão de anodo 2 para anodo 1. Então, de anodo 2 para anodo 1 positivo, ele dispara em mais 600 volts. Veja bem. Isso para o TIC 226, delta, o D, né? O D é 600 volts. E aí eu coloquei aquela tabelinha. Deixa eu medir a distância aqui. Ok? Quando você inverte a polaridade de anodo para cátodo, negativo no anodo 2, anodo para cátodo não, anodo 2 para anodo 1, então viria para cá para menos 600 volts. Né? E o disparo ocorre assim, ó, igualzinho o do DIAC. 0 até chegar a 600 volts. Quando chega a 600 volts, ele dispara e pode aumentar a corrente. Se você insistir, ele continua aumentando. Essa tensão mínima aqui é 2 volts e, invertendo a polaridade, deixa eu ver se ficou certinho, ficou. Invertendo a polaridade, ele não dispara até 600 volts, de repente, ele entra em condução e aumenta assim. E fica, no mínimo, com menos 2 volts aqui, disparando em menos 600. Então, você olha para cá e olha para lá, você diz, é a mesma coisa. Mesma coisa, não. Se você injetar a corrente no gate, isso aqui é para
IG igual a 0 ampere. Se você injetar a corrente no gate, ele dispara antes, uma tensão menor, até que ele dispara com 2 volts para uma corrente de gate de, eu vou botar o valor alto que eu testei, 40 miliampere. Então, 40 miliampere de corrente de gate, a mesma coisa para cá. Isso. Agora, ele não é exatamente igual para um lado e para o outro. Tem uma pequena diferença de tensão. Por causa disso, até mais adiante eu vou falar sobre isso. Já, já. Mais alguns minutos eu vou mostrar para vocês. Então, veja só. Vamos dar uma estudada rápida, vou mostrar rapidamente como é o disparo do DIAC. Deixa eu ver, congelou um aqui. Só um instantinho. Ok, voltou. Agora quem congelou fui eu. Ok? Só para estabilizar a imagem, para eu continuar monitorando. Então, veja bem. Veja bem. Se uma pessoa disser veja bem para você 3 vezes, desconfie da pessoa. Imagine o seguinte. Vou botar aqui teste do DIAC. Pretensão, né? Eu posso até testar. Na próxima aula eu devo mostrar para vocês o controle de potência funcionando na bancada, com uma lâmpada. Eu prometi para hoje, mas eu vi que não ia dar tempo. Então, eu vou mostrar e, de repente, eu faço o teste do DIAC na bancada com a fonte. Então, no teste do DIAC, você pode pegar uma fonte variável, por exemplo, de 0 a 50 volts. Eu botei 50 volts porque eu já sei que esse cara aqui dispara com 30, então por isso que eu botei 50. Né? O DIAC que eu tenho aqui, eu acho que é de 7 ou 8 volts, então não vou precisar disso tudo, a fonte que eu tenho aí é suficiente para mostrar. Aí você coloca um resistor em série, por exemplo, de 1 kΩ. E depois você liga no DIAC. Não tem polaridade. Qualquer polaridade dá certo. E aí você mede aqui, ó. Vou desenhar aqui o que seria um voltímetro, volt, como se fosse o display de um multímetro, né? Antigamente, a simbologia de voltímetro, ela era assim, ó, um círculo escrito V dentro e uma seta representando o ponteiro, né? Só que isso aqui não existe mais, né? Então, muitos circuitos ainda usam isso aqui. Eu aboli, passei a usar aquilo ali, até porque alguns simuladores modernos já estão usando essa forma de representação para voltímetro, né? Então, antigamente era assim, amperímetro a mesma coisa, colocava um A ali dentro, ohmímetro a mesma coisa, colocava um ômega. Então, eu estou colocando ali como se eu fosse medir a tensão nos terminais do DIAC. Aí tu vai aumentando a tensão e vai acontecer isso aqui, ó. Então, vamos fazer um eixo aqui, ó. Não precisa ir muito longe. Se o eixo for simétrico, certinho. Então, aqui, no eixo horizontal, é a tensão da fonte. E aqui eu vou colocar a tensão do DIAC. Muito bem. Aí eu começo a aumentar a tensão da fonte. Então, coloco aqui 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts e vou aumentando. Né? 1 volt, 2 volts, etc. Vou aumentando. O que acontece no eixo vertical aqui, a tensão sendo medida no DIAC?
eu vou aumentando aqui, a tensão no voltímetro vai aumentando também. 1 volt, 2 volts, 3 volts, 1 volt, 2 volts, 3 volts, linear. Linear. 1 para 1. Aqui, ó. Fazer direito aqui. Espera aí. 3, 3. Tá vendo? Por quê? Tem um resistor de 1K em série e o DIAC não está conduzindo ainda. Então, esse resistor de 1K, você olha assim, pô, então vai ter uma queda no resistor de 1K. Não, não vai. Significativa não, porque o multímetro ele tem uma resistência interna de 10 mega-ohm. Então, isso aqui forma um divisor de tensão, mas é insignificante. Então, o resistor de 1K ali não atrapalha nada. Então, você vai aumentando a tensão e você vai ver a mesma tensão em cima do DIAC igual à da fonte. Você vai aumentando a tensão da fonte. De repente, não mais que de repente, tã, ele faz isso. Ó. Aqui eu estou levantando um pouquinho, mas é até exagero. Mas eu vou deixar levantado para mostrar que depois que ele dispara, que ele chega aqui, está errado? Está errado, está errado. É aqui, ó, 2 volts. Para um DIAC de 30, ele para aqui assim, em 2 volts. Depois que você disparou ele, você foi aumentando a tensão da fonte, de repente, tum, o voltímetro cai. E a tensão da fonte continua lá em cima, 30 volts. Né? Então, aqui, ó, 30 volts, e aqui também, 30 volts. Só que, de repente, ele entra em condução, desce a tensão dele para 2 volts, aí começa a passar corrente por ele, limitada pelo resistor de 1K. Então, veja, se tiver 30 volts, ele perdeu 2, 28 volts estão no resistor, então dá 28 mA, dividido por 1K, né? Mas veja só, se você continuar aumentando a tensão da fonte, ele começa a subir além dos 2 volts. Eu botei muito inclinado aqui, não é tanto assim. Para uma corrente baixinha, não é tanto assim. Mas eu sou obrigado a colocar para que vocês saibam de que essa tensão aqui sobe. Então, ela sobe para 2,1, né? Sobe para 2,2 volts, entendeu? Sobe um pouquinho, está fora de escala. Né? E vai subindo, mas é pouquinha coisa, porque a corrente é muito baixa. Se fosse uma corrente mais alta, eu não sei quanto é que ele aguenta, porque ninguém se preocupa com isso, mas digamos que você pusesse 1 ampere ali, aí a tensão já aumentaria mais, bastante. Mas ninguém bota 1 ampere nele, porque ele é usado com uma corrente bem mais baixa, então não é para botar corrente nele. Vocês já vão entender. Bom, percebeu isso aqui? Viu por que o gráfico é esse aqui? Se eu inverter a polaridade da fonte, ele faz a mesma coisa ao contrário. Ou se eu inverter o DIAC, botar ao contrário, o comportamento é o mesmo. Então, o fabricante faz o DIAC de forma que ele entre em condução, de repente, numa determinada tensão. No exemplo do D3202, é aproximadamente 30 volts. E o fabricante garante que a tensão de um lado e do outro são iguais. No TRIAC, não. Aí é que está o problema. Por isso que tem que usar o DIAC, já já. Muito bem, então, fixada essa imagem, eu vou apagar tudo, que é uma pena, porque está bonito o desenho, né? Foi eu que fiz. Então, vamos nós. Apagando. Então, sai esse cara daqui, não é mais na aula passada, já é na aula presente. Teste do DIAC, já foi. Então, vamos para o TRIAC. O TRIAC é o seguinte. Se você fizer a mesma coisa, puser uma fonte
um resistor aqui de 1K. 1K tá pegando aí, mas tudo bem. Aí fecha aqui. Ficou certo? Não, ficou torto. Aí, aqui, eu vou até botar ele ao contrário, para botar o gate virado para lá, para poder mostrar uma coisa importante. Tem um resistor, eu boto uma fonte variável aqui, coloco um resistor de 1K aqui também, coloco uma fonte menor aqui, um valor menor, ele perde aqui aproximadamente 2 volts também, coloco uma fonte variável aqui, digamos de 0 a 50 volts. E aí vai dar quase 50 miliamperes de corrente gate. Se eu botar no máximo, vai dar 50 menos 2, 48, dividido por 1K, 48 miliamperes. Estaria bem para fazer o teste. Eu já fiz esse teste na bancada algumas vezes. A primeira vez que eu fiz esse teste foi em 1982. Olha só, hein? 1982. Nem o pai de vocês era nascido. Mentira. Aqui eu vou botar uma fonte de 0 a 1000 volts. 1000 volts. Por isso que eu fiquei meio assim, né? Botar 1K ali e vai dar 1 ampere. Esse resistor ali tem que ser de potência, né? Porque quando eu puser a 1000 volts ali, não vou chegar a isso, não precisa. Mas daria uma corrente muito alta, daria 1 ampere. 1000 volts por 1 quilômetro dá 1 ampere, que dá 1000 watts. 1 ampere vezes 1000 volts dá 1000 watts. Eu não vou botar um resistor de 1 quilowatt ali, né? Mas poderia ser uma lâmpada, né? Mas a história da lâmpada vem já, daqui a pouco. Aí eu vou testar isso aqui. Como é que eu faço? Primeiro eu coloco 0 volt, né? Então, se eu tenho 0 volt, eu tenho IG igual a 0 miliampere. Aí vou aumentando a tensão da fonte. Vou aumentando a tensão de anodo. Eu vou botar a V aqui, V de anodo 2 para anodo 1, né? O E de anodo 2 para anodo 1, né? Tensão. E eu coloco aqui, vou aumentando essa tensão. Primeiro eu começo com 0, vou aumentando essa tensão. Aí o que acontece? Acontece isso aqui, ó. VA2, A1, e aqui a corrente de anodo. Anodo 2 é a mesma coisa. Aqui é o anodo 2, aqui é o anodo 1 e aqui é o gate. Muito bem. Então aqui entra a corrente de gate e ela circula por aqui, ó. Assim, entre gate e anodo 1 lá por dentro, né? Aí eu vou aumentando a tensão e a tensão, medindo a tensão aqui, deixa eu botar o voltímetro, 1888 volt. E aí eu estou medindo daqui para cá. A tensão, aqui eu botei a corrente. Então, vou botar a tensão. Tensão de anodo 2 para anodo 1. Eu vou aumentando a tensão e a tensão do diácono vai aumentando também, porque ele não está conduzindo. De repente, quando chega lá em 600 volts, ele faz isso, ó. Tum, e aqui é 2 volts. Mais 2 volts. Mais 600 volts. Foi o teste que eu fiz aqui. Se eu puser aqui, vamos dizer, 2 volts, 4 volts, se eu puser 12 volts menos 2 volts, igual a 10 volts, dividido por 1K, vai dar 10 miliamperes.
10 mA de gate, de corrente de gate. Então, com agora IG igual a 10 mA. Então, vamos lá, testei com 0, deu isso aqui. Agora eu vou testar com 10 mA. Olha só o que vai acontecer. Deixa eu mudar o 2 de lugar. Então, aqui é mais 2 volts. Aí, ele já não dispara mais em 600, dispara antes. Então, dispara ali, eu vou chutar, porque eu não testei isso com fonte de alta tensão. Então, você vai aumentando, aumentando, aumentando. Quando chega ali, por exemplo, em 400 volts, ele conduz e faz isso. Aqui em mais 400 volts. E se você puser o IG igual a 20 mA, ele dispara antes. Vamos botar aqui, só para ficar bonito, mais 200 volts. 200 volts. Então, aqui, vamos botar aqui assim, e aqui assim. Aqui foi com IG igual a 0. Aqui foi com IG igual a 10 mA. Aqui foi IG igual a 20 mA. Adivinha o que vai acontecer se eu puser um IG igual a 40 mA? Aqui, ó, ele vai disparar aqui assim, logo no início, entendeu? Assim que aumentou a tensão, ele dispara. Isso é muito importante vocês verem. Guarda essa ideia de que, à medida que você começa a aumentar a corrente de gate, ele dispara com a tensão menor, porque isso é fundamental para o que eu vou mostrar agora, né? Muito bem. Segundo fato. Então, vou apagar. Guardou a ideia? Muito bem, vou apagar tudo, hein? 5 segundos para decorar. Faltou botar aqui, TRIAC, TIC, 226 delta. Eu vou botar aqui do lado da tabela. A, B, C, D, E, F. Tá mal feito. Faz mal feito, faz 2 vezes. Então, A, B, C, D, E, F. Aqui é 100 volts, 200 volts, 400 volts, 600, 800, 1000. Aí você pode perguntar assim, para que alguém vai usar um TRIAC de 100 volts? Não sei, mas eles fizeram, né? Eu nunca vi um circuito de controle com tensão baixa. Para você ter uma ideia, por que a gente usa o D, né? Porque o D ele só dispara com 600 volts. Então, a nossa rede elétrica é 127 volts eficaz, então 127 volts RMS, isso dá 180 volts de pico, né? Olha só, 180. Então, a rede elétrica não vai disparar ele sozinho, só por causa da rede elétrica. Aí você coloca. Isso aqui é 127. Se você colocar 220 volts, RMS, isso dá 308 volts de pico. 308. Então, repara, o C já daria, certo? O C já daria certo. Aí, o que acontece? Como o C daria certo, mas ali tem uma margem de quase 100 volts, né? Tudo bem, mas se tiver um transiente na rede elétrica, poderia acontecer. Então, por isso, a maioria prefere usar o D, que é de 600 volts. Isso garante alguma coisa, né? Então, mesmo estando em 220, tem uma margem muito boa, quase que o dobro da tensão para ele disparar livremente, se a rede elétrica tivesse uma pequena variação. Então, o de 400 já está bom, mas a margem não é tão grande, mas estaria bom. Mas a maioria das pessoas prefere usar, a maioria dos fabricantes de produtos
prefere usar o de 600 volts para evitar qualquer problema. Pronto. Então, agora, o quadro está completo. Você já decorou o quadro. Se você não decorar, eu vou ser obrigado a desenhar umas florzinhas para decorar. Aí tem uma outra parte que é importante e que vai ser importante para conhecimento para o resto da vida, que são formas de disparo. As formas de disparo são 4. Você pode, aí eu vou colocar aqui, ele desenhado 4 vezes. Agora eu estou vendo aqui, eu nem precisava desenhar 4 vezes, mas vamos lá. Você pode botar positivo no gate em relação ao anodo 1 e a corrente de gate circular assim, e você pode disparar com uma tensão positiva de anodo 2 para anodo 1. Né? Anodo 2 para anodo 1 e aqui o gate. Mas você pode também colocar no gate uma corrente positiva entrando no gate e inverter a polaridade dali. Então, a rede elétrica, por exemplo, daria para fazer isso. Onde é usado isso? Onde é usado isso aqui? Nas contactoras ou contatoras, tanto faz, de semicondutor, com triac. Então, os fabricantes faziam contactoras usando relés grandões, né? E aí foram substituídos por umas pecinhas fininhas, né? Que encaixam no mesmo módulo de CLPs e coisa assim, tem a mesma aparência, para serem comandadas, e são comandadas com 12 volts, com 24 volts, e no gate lá é injetada uma tensão contínua. E tanto faz, você pode injetar sempre positivo, através de um resistor, uma coisa assim, uma fonte corrente, e você pode injetar sempre positivo no gate, e você pode trocar a polaridade que ele conduz tanto assim como assim. Então, ele serve para controlar tensão alternada. Aqui, ó. Entendeu? Ele serve para controlar a tensão alternada. De sobra, ainda tem a seguinte possibilidade. Você pode até botar uma tensão negativa no gate e colocar positiva no anodo 2 para anodo 1 ou negativa do anodo 2 para anodo 1. Ele vai conduzir também. Então, tem 4 formas de disparar ele. Sendo que em eletrônica, essa daqui é muito usada. Você põe uma corrente sempre positiva no gate e ele conduz tanto para um lado como para o outro. Então, ele pode ser usado no lugar de um relé, numa contactora, um relé. Com triac. Perfeito? Que é uma contactora a semicondutor. Muito bem. Então, fixada essa imagem, eu vou passar para um outro produto.
também usando o TRIAC. Que é o controle de potência com TRIAC e DIAC. Potencia não, potência. Existe um circuito clássico da revista Nova Eletrônica. Esse aqui, se eu não me engano, é de 1978. Não tenho certeza. Nova Eletrônica Italiana. Nova Eletrônica Italiana. Deixa eu colocar aqui embaixo. Em 1977, o primeiro volume, 1977, foi uma revolução na literatura técnica no Brasil, porque foi a primeira revista que trouxe para o Brasil. Já existiam três revistas muito famosas: a Revista Eletrônica Popular, Revista Antena, vou escrever aqui do lado, elas merecem. Então, revistas Eletrônica Popular, vocês podem achar na internet. A editora Antena publica até hoje o CD da coletânea, mas a revista não é mais publicada. Revista Antena, com 2 N's, porque é assim que se escreve antena em inglês, e da editora Antena, do Gilberto Afonso Pena. Eu conheci o Gilberto Afonso Pena. Na época existia a revista Monitor de Rádio e TV, né? Do Instituto Monitor, que existe até hoje, né? O Instituto Monitor existe até hoje, a revista não mais. Mas essa revista aqui foi uma revolução, porque ela trouxe para o Brasil as técnicas modernas usadas na Europa e nos Estados Unidos, né? Então, isso foi muito importante. O Japão também, né? E foi muito importante, né? Para nós todos da área técnica, de eletrônica e de eletrotécnica também, né? Ela trouxe circuitos integrados, então popularizou circuitos integrados, vários componentes. Então, as empresas passaram a importar vários componentes que não existiam no Brasil porque ninguém aplicava, só por isso. Então, no máximo, se aplicava eram válvulas eletrônicas. Essas duas revistas eram muito dedicadas a válvulas eletrônicas, um pouco a transistores, mas essa revista trouxe, por exemplo, TRIAC, SCR, né? Na verdade, um pouco antes, já tinha sido publicada pela revista Monitor, por exemplo, circuitos de
luz estroboscópica, muita garotada. Eu montei para colega vários com SCR, o Edgar montou, né, usando o SCR, para controlar o brilho de uma lâmpada de acordo com a música, chamavam de luz rítmica, né? E aí colocava filtros para graves, médio, agudos, colocava uma lâmpada de cada cor, spot, e as cores variavam de acordo com a batida da música, por exemplo, né? Era muito interessante. E foi uma revolução isso aqui. Aí a revista Nova Eletrônica publicou, por volta aí de 1978, um controle de potência usando TRIAC e DIAC, que servia para máquina de furar, para liquidificador, para lâmpada, para controle de brilho de lâmpada, que hoje em dia todos os ventiladores de teto têm aquele controle de velocidade que é exatamente o circuito com TRIAC, DIAC e um potenciômetro para controlar a rotação do ventilador, né? E o circuito é esse aqui, ó, publicado na revista, na década de 70. Eu estava começando, eu tinha me formado no curso técnico de eletrônica em 74. Em 78, eu já estava próximo do final da engenharia, né? Já estava trabalhando. E aqui, então, uma lâmpada, esse era o símbolo da lâmpada. Eu vou modernizar o símbolo da lâmpada. Pronto. Agora é o símbolo atual. Um resistor de 10K em série com um potenciômetro de 100K, o potenciômetro montado com o cursor soldado de um lado, potenciômetro de 100K, como se fosse um resistor variável. E aqui desce até um capacitor. Então, aqui um capacitor de 100 nanofarad. Isso aqui é uma rede de atraso. Então, isso aqui dá um tempo de carga. Deixa eu acertar isso aqui, ficou mal feito. Então, isso aqui é para ajustar um tempo de atraso. Esse tempo de atraso na rede elétrica, então aqui entra a rede elétrica, aqui entra a senoide da rede elétrica. Rede elétrica. Então ele entrava como se fosse um interruptor ligado daqui para cá, depois da lâmpada, né? Então, onde tinha o interruptor, colocava esse circuito aqui, ligado aqui e aqui. Vou melhorar aqui. Desses dois terminais aqui. E a rede elétrica aqui pode ser 127 volts, 60 Hz. Ele foi feito para isso. Se for colocar 220, o TRIAC não tem problema, vai funcionar normalmente. Não tem problema nenhum. Só a lâmpada é que deveria ser de 220. Mas eu vou botar aqui 127 volts, 100 watts. Até 100 watts não precisa de dissipador de calor no TRIAC. Então, 100 dissipador do TRIAC. Algumas pessoas colocam por medida de segurança, e aqui entra um DIAC. Então, a tensão carregada no capacitor, quando ela atingir a tensão de disparo do DIAC, o DIAC pega a carga do capacitor, seja ela positiva ou negativa, tanto faz, não importa, que a rede elétrica fica trocando, né? Então, ela carrega o capacitor
numa polaridade, carrega o capacitor na outra polaridade e o tempo de atraso é ajustado aqui. Então, aqui você ajusta o tempo de atraso. O tempo de atraso de carga do capacitor. Então, a senoide começa, você bota o potenciômetro com valor alto, demora mais para carregar o capacitor vai disparar mais tarde. Quando ele disparava, ele estava ligado aqui, o DIAC ligado, no gate do TRIAC. E aqui era usado um resistor de 4K7 ohms para evitar que o TRIAC disparasse sozinho quando não estivesse em uso o circuito, ou o potenciômetro estivesse no máximo para cortar totalmente a condução. Então, tinha um resistor aqui só para garantir que o terminal do gate do TRIAC não ia ficar flutuando e ele ia dar uma piscada de vez em quando na lâmpada. Então, aqui está o TRIAC. E o DIAC. Esse é o circuito original, um capacitor de poliéster, 100 nanofarad de 250 volts, para poder suportar a tensão, o pico da tensão de 180 volts, né? Claro que se for botar 220, geralmente aqui aumenta o valor do capacitor, né? Claro. Não é necessário, porque como ele dispara em 30 volts, ele nunca vai ter isso, mas por medida de segurança sempre se põe. Poderia ser tensão mais baixa, porque nunca vai atingir essa tensão. O TRIAC está aqui justamente para garantir o disparo em 30 volts, né? Então, aqui é um D3202 e aqui um TIC 226 delta. Então, esse é o circuito e eu vou deixar, então, uma análise detalhada para ele e apresentar para vocês ele funcionando na próxima aula, né? Mas já adianto para vocês qual é o processo. Quando você liga isso aqui na rede, a senoide começa. Então, aqui está a senoide da rede elétrica. Vai a mais 180 e a menos 180 volts. Muito bem. Quando a senoide começa a subir, começa a carregar o capacitor. E se você puser o potenciômetro no meio do caminho, ele vai provocar a carga do capacitor. Os valores aqui de constante de tempo já foram ajustados para que isso acontecesse. Quando você botar o potenciômetro no meio, mais ou menos, ali em 50K, fica 50K mais 10K, 60K, né? Então, ele sobe, quando chega aqui, dispara. E o TRIAC conduz desse instante aqui até a corrente cruzar por zero. Quando cruza por zero, o TRIAC desliga, porque assim que para de circular a corrente, ele não conduz mais. Como já descarregou o capacitor, a carga do capacitor já foi descarregada no gate, a tensão no capacitor vai a 0 volt. E aí fica esperando, porque o TRIAC mata a tensão aqui, fecha a tensão aqui, a lâmpada acende. Então, nesse segmento aqui, ó, a lâmpada acende. Isso 120 vezes por segundo, 60 no positivo, 60 no negativo. Então, você vê ela acesa continuamente. É uma lâmpada comum, incandescente. Não pode ser fluorescente nem LED. Até existem algumas que podem ser controladas por dimmer, mas são especiais, né? Então, fluorescente. Fluorescente.
E LED, não. Então, uma lâmpada incandescente, aqui tem filamento, né? Aqui acende por temperatura alta, né? Então, a lâmpada acende aqui, e aí, quando cruza por zero, o triac desliga. Então, aqui, o triac desliga. E aí, quando começa o semiciclo negativo, o capacitor começa a se carregar exatamente na mesma situação, só que ao contrário. Até que chega lá, a 30 volts, e ele dispara. Então, ele vai disparar no mesmo ponto, no mesmo instante de tempo, só que na polaridade contrária. E aí o triac conduz esse pedaço aqui e a lâmpada acende aqui e aqui. Então, ela conduz, por exemplo, quando o potenciômetro bota no meio, dá meia potência. Guardou? É isso. Então, quando você gira o potenciômetro, se você bota um valor alto, leva mais tempo para se carregar. Então, ela vai acender mais tarde. A potência na lâmpada cai. Se você girar o potenciômetro para quase 0 ohm, o disparo ocorre logo que a senoide chega perto dos 30 volts. Carrega rapidamente e aí dispara aqui e o triac conduz esse tempo todo aqui. Então, o brilho da lâmpada aumenta. Ou o giro do ventilador gira mais rápido, a rotação é maior. Muito bem. Na próxima aula, eu começo daqui, mostrando como ocorre o tempo de carga do capacitor, como ocorre a descarga do capacitor através do diac no gate do triac, e mostro também como é feito o ajuste de tempo, né? Então, vou detalhar um pouquinho mais na próxima aula e pretendo mostrar para vocês na bancada um funcionando com a forma de onda no osciloscópio, né? Muito bem. Então, já passei aqui e a imagem está estável aí. Decorem a imagem, né? Na prova vai ter um exercício desse aqui, né, que eu vou mostrar 3 situações na próxima aula. Em baixa potência, quer dizer, quando dispara lá no finalzinho, a potência é pequena, porque ele só conduz esse pedacinho aqui. Quando conduz no meio e quando conduz quase todo, né? Todo não existe. Aqui não existe todo. Então, sempre vai ter um degrauzinho, porque ele precisa de 30 volts para começar a conduzir. No diac que eu vou usar, são 8 volts, é um pouquinho melhor, mas sempre tem um degrauzinho aqui na tensão de condução da lâmpada, né? Então, o que você veria, isso aqui, você veria isso aqui, você verá isso aqui na tela de um osciloscópio. Isso aqui, ó. Aí eu vou apagar aqui, ó. Tá vendo? Então, essa seria a forma de onda na lâmpada. A tensão, a corrente passando pela lâmpada, produzindo uma tensão na lâmpada, né? Então, é isso. E se eu baixar o tempo de carga aqui, disparar logo do início, conduz o semiciclo todo, ou quase todo. Potência máxima. Muito bem. Então, senhores, somos 5. Hoje somos 5. Agradeço muito a presença de vocês. Convido vocês, então, a passarmos para a aula de laboratório. Ok? Tá ok? Joinha, Luciano, beleza. Na aula que vem tem mais, então, sobre o triac e vamos entrar no SR também, antes de terminar a matéria, né? Lá depois, um pouco adiante, então, para terminar a matéria antes da prova, ou até depois da prova. Talvez eu dê aula depois da prova, vou ver. Então, vai ter o fototransistor, fotoacoplador,
Eu vou dar uma explicação sobre eles. Não é nada demais, mas é importante que vocês saibam que ele existe. Muito bem. Então, obrigado pela presença. Boa noite para todo mundo. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para quem assistir depois. Vá no meu canal, Arídio Eletrônica, no YouTube. Se inscreva no canal, ative o sininho e dê um joinha nos vídeos. Eu agradeço, tá bom? Muito obrigado, então. Aguardo vocês, então, lá na outra aula. Tchau, pessoal.